Somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. E hoje a gente vai mergulhar num movimento que está, assim, redesenhando silenciosamente a infraestrutura logística do Brasil. O ponto de partida parece quase administrativo, sabe? A nomeação de um novo CEO na Login Logística Intermodal. Mas, como as nossas fontes revelam, essa notícia é, na verdade, a ponta de um iceberg geoeconômico gigantesco. Exatamente. Porque a gente não está falando de uma simples troca de cadeiras. Nós estamos examinando como uma gigante suíça, a MSC, está consolidando seu domínio absoluto sobre a cabotagem brasileira, que é, para quem não sabe, o transporte marítimo ao longo da nossa costa. E a nossa missão aqui é desvendar a estratégia por trás dessa jogada, as implicações para a economia do Brasil e o que eu acho mais fascinante, uma conexão direta com as metas de descarbonização do país. Ok, vamos analisar isso a fundo, então. Porque a história começa com o nome Márcio Arani assumindo a liderança da Login. Mas o verdadeiro protagonista dessa história está a milhares de quilômetros de distância, lá em Genebra. É a peça final. A peça final de um quebra-cabeça que começou a ser montado já faz um tempo. A MSC, a Mediterranean Shipping Company, que é simplesmente a maior empresa de transporte de contêineres do mundo, ela já tinha comprado o controle da Login. Mas a nomeação do Arani, que é um executivo com DNA operacional muito forte e de confiança da matriz, sinaliza o fim da fase de transição. Acabou a cerimônia, sabe? Agora a Login se torna de fato e de direito um braço da estratégia global da MSC. E que estratégia é essa? Eu imagino que não seja apenas ter mais alguns navios pintados com a sua cor, né? De forma alguma. O que é fascinante aqui, e uma de nossas fontes descreve isso perfeitamente, é o início do que eles chamam de integração vertical total. A MSC não comprou só os navios da Login, ela comprou a malha logística inteira. O objetivo é controlar o fluxo de ponta a ponta. Pensa assim, um container sai de um porto em Xangai, Certo? cruza o mundo num navio da MSC, chega ao Brasil e, sem sair do ecossistema deles, ele é transferido para um navio da Login, que o leva para um porto menor e dali para a prateleira de um supermercado em Manaus. É um controle absoluto da cadeia. Entendi a visão de dominar tudo. Mas na prática, como se faz isso no Brasil? A nossa costa é gigantesca. Um navio que vem da China, um desses gigantes que mal cabem no horizonte, não pode simplesmente parar em Itajaí, depois em Salvador, depois em Fortaleza. Ou pode? Como eles resolvem esse quebra-cabeça? Não pode. Seria um pesadelo de ineficiência, de custo. E é aí que entra um conceito clássico de logística, mas aplicado numa escala, assim, colossal, o modelo Hub and Spoke. Os navios enormes da MSC, os navios-mãe, que fazem o longo curso, eles atracam em pouquíssimos portos super estratégicos, os hubs. No Brasil, pensa em Santos, talvez Paranaguá? Eles despejam milhares de contêineres de uma só vez nesses locais. E aí a Login entra em cena. Exatamente. A Login funciona como feeder, o alimentador. Seus navios, que são menores e mais ágeis, eles atacam essa montanha de contêineres nos hubs e distribuem capilarmente pela costa, para portos como Suape, Pecém ou Manaus. Ao ter a Login sob controle total, com uma gestão como a do Arange, que pensa 100% alinhado com Genebra, a MSC garante que essa transferência seja fluida, sem atritos, quase instantânea. Isso reduz custos, imagino, mas deve ter algo mais aí. Eles criam o que o mercado chama de viscosidade para o cliente. Viscosidade é uma ótima palavra. Quer dizer que o cliente fica grudado no sistema deles, é isso? Precisamente. Se uma empresa brasileira importa eletrônicos ou exporta frango, por exemplo, ao entrar no sistema da MSC lá na origem, fica muito difícil e caro sair dele no meio do caminho. Fica preso no ecossistema MSC do início ao fim. Para o cliente, isso pode até ser mais simples, ter um ponto de contato único. Mas para a MSC é a garantia de receita e a fidelização quase forçada do cliente. É um movimento de mestre. Peraí. Então o que você está dizendo é que a briga pela carga de sabão em pó que vai de São Paulo para o Recife não é mais uma questão local. É uma disputa entre uma empresa suíça, uma dinamarquesa e uma francesa acontecendo na nossa costa. Isso muda completamente a perspectiva. Muda tudo.
Esse movimento da MSC com a Login não acontece no vácuo. Ele transforma o mercado de cabotagem brasileiro de um setor com alguns players locais para uma verdadeira arena de potências europeias. É um choque de titãs se formando no litoral brasileiro. De um lado, você tem a dinamarquesa Maersk, a segunda maior do mundo, que é dona da Aliança, uma operação de cabotagem super estabelecida e respeitada. Do outro, a francesa CMA-CGM, a terceira maior, que controla a Mercosul Line. E agora, a MSC, a número 1, entra com a Login, totalmente anabolizada, com acesso a capital e a uma rede global que a Login sozinha jamais sonharia em ter. Para o dono da carga no Brasil industrial, o varejista, isso soa como música para os ouvidos, né? 3 gigantes globais brigando por ele, isso deve jogar o preço do frete no chão. No curto e médio prazo, a tendência é exatamente essa. A fonte sugere que essa competição acirrada vai forçar investimentos pesados. A gente está falando de navios novos, mais eficientes, mais tecnologia de rastreamento e o que é crucial, mais contêineres disponíveis, que sempre foram um gargalo no Brasil. A consequência mais provável é uma pressão para baixo no preço do frete e um salto na qualidade e na previsibilidade do serviço. Isso parece bom para o cliente, mas não existe um risco aqui? Essa guerra de preços entre gigantes pode acabar esmagando qualquer player menor que ainda exista, e no futuro, quando só sobrarem eles, os preços sobem de novo? É o roteiro clássico de consolidação de mercado, ou não? O risco existe e é real. É o paradoxo da competição entre gigantes. Inicialmente os preços caem e o serviço melhora, mas no longo prazo, com o mercado consolidado num oligopólio de 3 players globais, o poder de barganha se inverte totalmente. Eles podem ditar preços e condições. O cliente que hoje comemora o frete barato pode se ver refém amanhã. É um equilíbrio bem delicado. E o governo brasileiro nisso tudo? Porque existe o programa BR do Mar, que foi criado justamente para incentivar a cabocagem, para tirar caminhões das nossas estradas. Como essa consolidação estrangeira conversa com essa política pública? Aí a gente tem uma grande ironia. A entrada definitiva e agressiva da MSC prova que a tese do governo estava corretíssima. A cabotagem é um mercado estratégico e com um potencial imenso no Brasil. A demanda reprimida existe. O problema, ou a ironia, é que quem está capitalizando essa oportunidade, colhendo os frutos da política de incentivo, são as empresas estrangeiras. A espinha dorsal do nosso transporte doméstico marítimo passa a ser controlada na prática a partir de escritórios em Genebra, Copenhague e Marsella. Ou seja, o diagnóstico do Brasil estava certo, mas o tratamento está sendo aplicado por médicos de fora. E o que isso significa para quem investe na B3? A Login é negociada como LOGN3. Para quem olhava para ela como uma aposta talvez um pouco arriscada, uma empresa menor, o cenário mudou completamente. Mudou da água para o vinho. A Login deixa de ser uma small cap brasileira, com os riscos e a volatilidade associados, e passa a operar com a segurança de balanço e o custo de capital de uma gigante global. O risco de execução do negócio, a chance do plano de expansão dar errado por falta de dinheiro ou de gestão, diminui drasticamente sob a tutela suíça. O acesso a financiamento para comprar navios novos, por exemplo, se torna infinitamente mais fácil e barato. O perfil de risco do ativo é outro. Sabe, essa discussão toda sobre eficiência, custo, soberania é fascinante. Mas tem uma camada que a nossa fonte vinda da Carbon Business School martela bastante. A questão ambiental. Parece que essa briga de gigantes não é só por dinheiro, mas também por ser o mais verde da costa. Sem dúvida. E essa é talvez a parte mais estratégica do movimento no longo prazo. Os dados são contundentes. A cabotagem emite, em média, de 4 a 5 vezes menos CO2 por tonelada transportada por quilômetro do que o transporte rodoviário. A estratégia da MSC e da Login não é apenas roubar a carga da Maersk ou da CMA-CGM. O principal concorrente deles é o caminhão. Eles querem convencer a grande indústria de alimentos, a fabricante de eletrodomésticos a tirar suas cargas da BR-101 e colocar no mar. Mas essa é uma briga antiga. O caminhão sempre teve a vantagem da flexibilidade, do porta a porta. Por que agora seria diferente?
O que mudou para que o navio possa, de fato, vencer essa batalha? O que mudou é que o argumento ambiental deixou de ser apenas marketing para virar negócio, e a confiabilidade que era o calcanhar de Aquiles da cabotagem pode ser resolvida com o tipo de gestão e investimento que a MSC traz. Se a Login, com o poder de fogo suíço, conseguir garantir que a carga chega no dia e na hora prometidos, algo que o caminhão com estradas ruins, acidentes e roubo de carga nem sempre consegue, a migração de modal se torna uma decisão puramente racional para o cliente. E aí a pauta ESG das empresas entra com tudo na equação, certo? Exatamente. É a pauta verde deixando de ser só marketing e virando uma vantagem competitiva real. A empresa que troca o caminhão pelo navio não só ajuda o planeta, ela economiza, ganha previsibilidade e ainda melhora seus relatórios de sustentabilidade para atrair investidores. E, ao mesmo tempo, ajuda o Brasil como um todo a se aproximar do cumprimento de suas metas climáticas internacionais, as chamadas NDCs. Que são basicamente as promessas que cada país faz sobre o Acordo de Paris para reduzir suas emissões. Perfeito. Então, a estratégia comercial da MSC se alinha perfeitamente com a política ambiental do Brasil. É uma sinergia poderosa. A empresa lucra ao descarbonizar a logística do país. A fonte também aponta para o futuro, falando em renovação de frota. E isso me parece a próxima fronteira dessa disputa, onde o dinheiro realmente fala mais alto. É o checkmate. E é aqui que o poder financeiro da MSC se torna uma vantagem competitiva esmagadora. A MSC tem um capital que pode ser considerado quase infinito para investir em navios de última geração, movidos a combustíveis mais limpos, como o metanol verde ou o GNL, o gás natural liquefeito. A Login, sob esse guarda-chuva, poderia ser a pioneira na introdução de navio de cabotagem net zero no Brasil, com financiamento direto da matriz. E qual o efeito prático disso no mercado? Se a Login aparece com um navio novinho que quase não polui. O efeito é devastador para a concorrência. Primeiro, coloca uma pressão imensa na Maersk e na CMA-CGM para correrem atrás e investirem pesado também. Segundo, e mais importante, escancara a dificuldade do setor rodoviário em competir nessa corrida verde. Descarbonizar uma frota de milhares de caminhões é um desafio logístico e financeiro muito maior e mais lento do que renovar uma frota de algumas dezenas de navios. A MSC está jogando um jogo de longo prazo, onde a sustentabilidade não é um discurso, mas uma arma para conquistar mercado. Então, juntando todas as peças, a nomeação de Márcio Aranha está longe de ser só uma mudança de crachá na diretoria da Login. É a sirene soando, declarando oficialmente que a costa brasileira é estrategicamente uma extensão dos Alpes suíços para a MSC. A fase de arrumar a casa acabou. Exato. A fase de integração da compra terminou, agora começa a fase de expansão agressiva. É uma aula em tempo real de como o capital global identifica e captura valor na infraestrutura local de um país emergente. E o mais interessante é que, neste caso, ele está alinhando a busca por lucro e domínio de mercado com uma agenda ambiental que é, por acaso, uma prioridade para o próprio país. É uma convergência de interesses impressionante, o que nos deixa com uma reflexão final, não é? Enquanto a gente observa essa integração profunda entre a logística global e as iniciativas verdes locais, fica a pergunta: quando a eficiência, a escala e o poder de capital de uma gigante corporativa se alinham tão perfeitamente com as metas climáticas de um país, quem se torna o verdadeiro guardião dessa transição verde? A corporação que a executa com maestria ou a nação que a regulamenta, mas talvez não tenha os meios para implementá-la na mesma velocidade? É uma pergunta que vai ecoar no nosso litoral por um bom tempo. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono, siga a CarbonFi para se manter sempre atualizado.